Terceiro, agir, aplicar o conceito de mordomia em uma área específica da vida e compartilhar com outra pessoa, tá? Aí está aqui o conceito do que vem a ser mordomia, da palavra mordomo, irmão, que ele já falou sobre isso, mas eu vou dar só uma reforçada nisso, porque é de fundamental importância para a gente ligar a primeira lição com a segunda. A palavra mordomo tem significado profundo para a sua vida, e vem do grego, que significa dispenseiro ou econômo, a tarefa de mordomo, de administrar a casa. Isso é o que é ser mordomo, tá? Aí, o título da segunda lição, você que está com a revista, a maior oportunidade da vida. Se você pegar o objetivo da primeira lição com o da segunda, você vai ver aqui, ó, o sentimento que essa lição deve gerar em nós é o quê? Sentir-se desafiado a ser fiel mordomo de Deus. Aí você fala assim, mas é diferente só acrescentou aí o fiel. Se você pegar lá, o sentimento da primeira lição com o da segunda, está lá. Sentir-se a ser desafiado a ser um fiel mordomo de Deus. Eu queria que um irmão, deixa eu só verificar aqui, eu vou fazer menção aqui, eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Quando eu chegar no céu, um dos personagens bíblicos que eu quero conhecer, serão inúmeros, mas um que ver face a face, além de Jesus, é Davi. Queria que você abrisse, deixa eu ver se... 1 Crônicas, capítulo 29, eu queria que você lesse do versículo, do 10 ao 14. Porque isso tem a ver, quantos irmãos estão procurando aí? O cerne dessa segunda lição está baseado numa pergunta, tá? Qual a área da sua vida que essa mordomia abrange? Eu acho que se eu pudesse resumir essa lição número 2, eu não estudei ainda as lições posteriores, irmão Keila, seria a capa. A capa da nossa revista tem aqui, ó, Cristão em Tempo Integral, tem um reloginho aqui, ó. Olha o que Davi vai dizer aqui, esse texto em 1 Crônicas capítulo 29, está falando sobre as ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Olha o que Davi está dizendo aí. Alguém achou? Pode ler, irmã. Do 10 ao 14. Amém. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai, Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tu vem de ti e da tua mão te damos.
Irmãos, você meditando nesse texto de Davi, aí você consegue alcançar e ver que Davi era um adorador por excelência. E se eu pudesse resumir, assim, fazer uma síntese de tudo o que Davi está dizendo aqui, pastor Fábio, é simples. Deus é dono de tudo. Dessa segunda lição está baseado nessa pergunta: qual a área da sua vida a mordomia abrange? Eu queria que vocês me respondessem aí. Porque a mordomia nós já falamos que é o quê? É ser o quê? Um dispenseiro, um servo. E servo, nós vamos ver, irmão, que ele já falou sobre isso, que o significado de servo no grego é doulos, é escravo. Mas você vai ver que há um outro significado também que está lá em Lucas, nós vamos ver mais à frente, que seria esse mordomo, seria, entendeu? Então o que acontece? Eu queria saber de vocês. Quais... Não vou vamos ver, ó. A irmã Amanda perguntou aqui se essa pergunta, qual a área da sua vida a mordomia abrange? Você acha que a mordomia, ela está restrita à nossa vida espiritual? A irmã Lourdes já captou já. Lembra que eu falei que se eu pudesse pegar uma figura para retratar essa lição de hoje, eu colocaria a capa da revista? E aí, irmã Amanda, há alguns meses atrás eu trouxe até uma mensagem aqui na igreja justamente sobre isso. Porque há um costume, é quase que um jargão evangélico, dizer, e nós chamamos Deus de Senhor, quando em determinadas áreas da nossa vida, Deus não tem exercido o senhorio. Tem? A gente precisa... eu vou ler mais à frente, eu separei alguns textos que inclusive a revista não faz menção, mas... e cada um tem uma dificuldade. E é justamente isso que nós vamos discorrer sobre essa lição. Essa lição, ela traz inúmeras lições, princípios, verdades bíblicas, que nós precisamos nos ater a elas, viver. Eu tenho dito isso aqui exaustivamente, estou sendo chato, mas eu acho que o maior desafio nosso é viver a palavra, é viver aquilo que a Bíblia estabelece para nós. Eu postei essa semana no grupo da ETAD, eu recebi um vídeo, e depois desse vídeo, pastor Fábio, eu assisti diversos outros vídeos, né? E eu fico assim, nós estamos vivendo um tempo, e a igreja precisa acordar para esse tempo que nós estamos vivendo, de que as máscaras vão começar a cair. Sabia, irmão Keller? As máscaras estão caindo, não vai dar mais para você ficar em cima do muro, ou você é, ou você não é. Eu vou mencionar aqui, não vou dar nomes, não vou, mas está público, notório, exibiu em todas as redes sociais aí. Recebi um vídeo essa semana de um pastor que teria dito, a exegese dele, daquele texto, lá do encontro de Jesus com a mulher samaritana, de que quando Jesus encontra a mulher e fala, ó, eu estou te pedindo água, mulher, mas se eu te der dessa água, você nunca mais terá sede. E o pastor teria feito uma exegese desse texto, pasmem os senhores, de que
Jesus estava se referindo ao sêmen. Irmãos, se tivessem me falado e eu não tivesse ouvido e visto, eu ia dizer que era mentira. Só que depois disso, eu descobri outras pérolas. E essa pessoa tem 220 mil seguidores no Instagram. Irmãos, urge. A igreja precisa estar alicerçada na palavra. Aí você vai virar e falar assim, poxa, mas isso é tão claro, isso é tão evidente. Pode ser evidente para você, mas muitos estão sendo levados por esses ventos de doutrina, heresias. Daí a importância da escola dominical, daí a importância da ETAD. Eu tenho dito isso aqui, nos cultos a gente tem exibido. Se você tem um tempinho, eu peço encarecidamente a você, isso vai, assim, irmãos, a gente fica muito preocupado com essa questão da pandemia e tal. Irmão, daqui a pouco isso aí passou. Os sinais da volta de Jesus estão evidentes. Terremoto, toda hora tem um terremoto, teve um terremoto agora na Turquia. Algumas declarações de alguns líderes religiosos, em completa afronta ao que a Bíblia estabelece. Alguns dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Irmãos, acorda. Nós precisamos acordar para este momento que nós estamos vivendo. A igreja precisa estar atenta a isso. Eu estou dando exemplos aqui de coisas assim, absurdas, gritantes. Mas existem inúmeras outras. E às vezes até com a aparência. Então, precisamos estar calcados na verdade, tá? Então vamos seguir aqui. Todos nós temos ocupações. É porque a minha revista é 16. Na primeira página. 12. Aqui, todos nós temos ocupações diversas na vida. Trabalho, família, amigos, vizinhança, igreja. Além dessas, cada um de nós pode ter muitas outras. Pare para pensar em todas as suas ocupações e responda. Qual a área de sua vida que a mordomia abrange? E aí é o que, respondendo o que a irmã Amanda disse. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, aonde as pessoas conseguem enxergar Jesus em você, um servo, um mordomo de Jesus em você? Será que as pessoas, os nossos vizinhos, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio cotidiano, conseguem ver Jesus em nós? Porque o mordomo, ele vai contagiar. Aonde ele chegar, ele vai demonstrar. Não tem como esconder, irmãos. E aí, já respondendo, irmã Amanda, nós vamos ver na Bíblia, vamos citar aqui diversas passagens. E aí o comentarista diz até assim, se sua resposta foi igreja, você errou. Se a sua resposta foi igreja e família, você também errou. Por quê? É o que a irmã Lourdes falou. Nós somos servos, nós somos mordomos de Jesus em todos os lugares. Se não somos, devemos ser. Não tem como ficar em cima do muro, irmão. Nós estamos chegando num momento crítico da história da humanidade. Crítico. Aí você vai falar, poxa, não, estamos vivendo, eu creio piamente nisso. Os sinais estão aí evidentes. Tá? Vamos lá. Aí está aqui, o primeiro tópico, mordomo em tudo.
É em tudo que você faz, no seu trato diário, nas suas relações pessoais, interpessoais, no seu relacionamento com as pessoas. Quando a pessoa... Irmão, é inadmissível um crente mentiroso, que a Bíblia vai dizer, quem é o pai da mentira? É o diabo. Se você é lavado, remido, liberto, é inadmissível, irmãos. Um crente que compra e não paga. Não pode. Não pode, né, irmão Hugo? Não pode, porque você carrega, ou deve carregar, a identidade de Cristo em você. Você não é um espelho. Você está espelhando quem? Está espelhando Jesus. As pessoas olham para você, e aí? Eu conversava com o irmão essa semana, e ele falou que um conhecido dele lá, não sei se era empresário, eu não lembro assim detalhes, mas ele falou assim, ó, ele não contrata crente. Ele é crente, mas não contrata crente. Irmãos, ó, isso é triste de falar. Eu trabalhei numa empresa onde eu ficava responsável pelos crediários. E todas as pesquisas de SPC e Serasa eram daqueles que se mostravam ter a vida cristã, né? A maioria deles dizia, eu sou pastor, eu sou evangélico. E quando a gente ia puxar o histórico, porque ele pensava que já tinha limpado, só que fica todo o histórico lá. E quando eu ia olhar, eram 12 lugares devendo, em outras lojas de calçados, inclusive, era terrível. Irmãos, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Até botei no grupo da ETAD ontem. Ontem se comemorou 503 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro. Nós estamos vivendo o evangelho de uma nova reforma, a reforma da reforma. É verdade. É assim, a gente ri, a gente... Irmãos, é algo muito sério. Seríssimo. Eu até falei, quando eu vou citar um texto aqui, e a última palavra que eu trouxe aqui foi no culto de terça-feira, e aí eu até abro um parêntese aqui. O pastor Antônio me ligou agora de manhã e me pediu que avisasse os irmãos da internet, avisasse os irmãos da igreja, que na terça-feira, no culto da palavra de doutrina, ele vai estar trazendo uma palavra aqui sobre dons espirituais. E pediu que os irmãos não perdessem esse culto. Não perdessem. Terça-feira próxima, ele estará ministrando, trazendo uma palavra sobre dons espirituais aqui na igreja. Então nós precisamos, tá? Só para, que senão eu acabo esquecendo. Então o primeiro tópico é o quê? Mordomos em tudo. Já falamos dessa questão do relacionamento interpessoal, falamos que o crente ele tem que ser, a palavra do crente é se ensina ou não. A Bíblia vai dizer que aquilo que passa disso é o quê? Procedência maligna. Não dá, irmãos. É sim ou não, não tem como. Você tem que ser incisivo, objetivo. Tá? Vamos seguir. Primeiro mordomo, irmão, que ele já falou isso aqui, mas foi Adão. Primeiro mordomo que a Bíblia registra foi Adão. Eu já ouvi, e eu acredito que os irmãos já tenham ouvido, falei isso no último culto, de alguns irmãos dizerem, poxa, mas eu só trabalho hoje porque Adão pecou. Se Adão não tivesse pecado, eu não trabalharia. Vamos para a Bíblia, irmãos? Gênesis 2, capítulo 15. E aí, eu quero que você vai ler o 2, 15 e o 19 e o 20. E aí você vai me dizer qual a incumbência que o Senhor passou para Adão. Leia aí. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 15 e versos 19 e 20.
Pode ler, irmã Lourdes. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Pausa. Tomou, colocou no jardim para quê? Para ficar à toa? Deus colocou o homem no jardim para ficar à toa? Colocou não, irmão Hugo, né? Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Você vai ver na Bíblia, em diversos exemplos, Provérbios vai dizer que é o quê? Até vai ter com a formiga, porque a criação, todo mundo trabalha, o trabalho dignifica o homem. Davi, quando ele foi ungido rei, 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel vai chegar na casa de Jessé, Davi estava onde? Ele estava trabalhando, não estava à toa não. Então, e aí eu vou abrir um outro parênteses aqui para pegar aqui. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Deus não chama ninguém desocupado. E se você, é uma questão de prioridade. Prioridade. Responsabilidade. Serviço. Irmãos, amanhã é feriado. Ontem para mim, sexta-feira para mim foi feriado. O dia do servidor público mudou para sexta. Eu tinha que ministrar essa aula aqui. Eu comecei a preparar a aula durante a semana. Estava lá na roça. Vim ontem à noite para estar ministrando aqui, para estar pela manhã e cultuando a Deus. Não sou melhor do que ninguém. Talvez eu seja o mais pecador aqui. Agora é uma questão de responsabilidade, prioridade e compromisso com o reino. Mordomia. Serviço. Nós precisamos acordar, nós precisamos ter isso em nós, irmãos. Você fala assim, não tenho tempo. Não fala isso. Porque se você for procurar na sua agenda, você vai ter um tempo. O iPhone, os aparelhos da Apple, eles fazem um relatório semanal da utilização. Quem tem iPhone vai saber do que eu estou falando. Se você olha o relatório, seu relatório semanal de utilização, você vai ver que você tem tempo. E até diz, você aumentou essa semana, você diminuiu essa semana. Irmãos, nós temos tempo. Dizime o seu tempo para Deus. Precisamos acordar, irmãos. Nós estamos vivendo uma letargia espiritual. Precisamos acordar. Está tudo... e aí, irmão, que eu lembro, e eu até... falando sobre... Quando falaram dessa questão da Bíblia ser atualizada, eu vi um pastor, até publiquei ontem no grupo da Etária, depois que o pastor Gustavo colocou lá aquele negócio do... E ele falou uma coisa, e eu estava meditando nesse texto que ele citou, os dias que precederam ao dilúvio. Nós estamos vivendo um dia semelhante. Nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias que precederam ao dilúvio. A iniquidade, a devassidão moral, tudo. A corrupção do gênero humano, tudo. E as pessoas estão como se nada estivesse acontecendo. Tá? Então vamos seguir aqui. Leia o 19 e o 20, irmã Lourdes. Então, primeira incumbência. Qual foi a primeira incumbência? Guardar e lavrar. Então, Deus colocou o homem no jardim, não é para ficar à toa, não. Lavrar e guardar. 19 e 20, irmã Lourdes. Gênesis 2, 19 e 20.
Isso. Isso. Qual a terceira incumbência aí? Isso. A Bíblia acabou de dizer aí o quê? Deus trouxe os animais até Adão para que o quê? Então, irmãos, aí nós vamos lá para Gênesis capítulo 4, verso 2, que você vai ver que Caim e Abel foram mordomos do Senhor. Leia aí, Gênesis capítulo 4, verso 2. Pronto. Aí, ó. Tá? Aí vamos seguir aqui. Deve ser a página 13 das revistas de vocês aí. Tá? Conforme vamos lendo a Bíblia, percebemos que todos os homens e mulheres foram mordomos de Deus. Alguns, como Adão, tiveram a incumbência de administrar a criação. Outros, como Noé, Abraão, Moisés, Davi, receberam ordens expressas para cuidar de assuntos relacionados à casa de Deus, ou ao povo de Deus. No Novo Testamento, vemos que João Batista, os discípulos de Jesus, Paulo e tantos outros também receberam incumbências do próprio Senhor, sendo mordomos exemplares que serviram a Deus, desempenhando bem a tarefa de administradores das coisas divinas. Observando esse exemplo, chegamos a uma conclusão importante. A mordomia é para todos. Então, não há desculpa. Para todos. Tá? Seja nas questões do cotidiano, como trabalho, estudos, ou nas questões espirituais, como o trabalho cristão. A mordomia sempre está presente. Aí ele vai enumerar aqui uma série de exemplos. Adão, João Batista foi mordomo anunciando a vinda de Jesus, Mateus capítulo 3, você vai ver, texto conhecidíssimo. Abel foi mordomo, cuidando das ovelhas. Apóstolo Paulo foi o mordomo pregando aos gentios, considerado até o apóstolo dos gentios, né? Seja qual for a área da sua vida, você sempre será mordomo de Deus, no trabalho, em casa, na comunidade ou na igreja. Você poderá e deverá exercer bem a administração das coisas que Deus lhe confiou. Nós temos exercido a contento? Você tem cuidado da família que Deus lhe confiou? Você tem cuidado da esposa que Deus lhe confiou? Você tem cuidado do filho que Deus lhe confiou? A Bíblia, ela nos confronta a todo instante, irmãos. Você tem cuidado do trabalho que Deus lhe confiou? Vou pegar aqui a irmãzinha citou esse exemplo aí. Aí você, no trabalho? No trabalho. O que a Bíblia fala de José? Vamos para a história de José? Quando ele chega na casa de Potifar, o que a Bíblia vai dizer? Primeiro, aonde ele colocava o pé dele, ele era bem sucedido. Sim ou não? Foi para a cova, vendido como escravo. Chegou lá, prosperou na casa de Potifar. Foi para o cárcere, chegou lá no cárcere, prosperou no cárcere. Funcionou como chaveiro da cadeia lá. Ele que tomava conta. A Bíblia diz que na casa de Potifar, tamanha a bênção e tamanha a fidelidade dele a Deus e a Potifar, e a bênção de Deus sobre a vida dele, que Potifar perdeu o controle da situação. Quem tinha o efetivo controle dos bens e da casa era José. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Então, quando eu ouço alguém dizer que é crente, dizendo no contrato crente, irmão, porque se a Bíblia diz, estabelece isso, que José, onde ele botava os pés dele, a bênção acompanhava, é um paradoxo. Sim ou não? É um paradoxo, irmã Amanda. O problema, sabe o que é, irmãos? Está faltando Josés. Está faltando.
Está faltando, irmãos. O evangelho que nós estamos vivendo. Precisamos viver mesmo. Porque a Bíblia ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. A bênção, ela tem que nos acompanhar. A bênção, ela tem que te acompanhar. Onde você vai, a bênção tem que ir atrás. Se não está te acompanhando, o erro está em você. É Bíblia. A bênção, você vai dar trabalho para a bênção. É difícil dar glória, né? Mas quando eu falo aqui, irmãos, isso corta aqui primeiro. A minha revista está toda riscada, toda sublinhada. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma dificuldade que eu tenho. Nós vamos falar aqui. Não falou que é ser mordomo, ser pleno em tudo? Em tudo. Todas as decisões que você for tomar na tua vida. A chave do sucesso. Vou mostrar hoje a chave do sucesso. Vamos lá. Seja qual for a área da sua vida, você sempre será mordomo de Deus. No trabalho, em casa, na comunidade, na igreja, você poderá e deverá exercer bem a administração das coisas que Deus lhe confiou. Por isso falamos que vivemos para Deus. A nossa vida está totalmente ligada a Ele. E onde quer que estivemos, estaremos exercendo a nossa missão de mordomos. Aonde você for, você não precisa nem falar nada. Eu não estou falando aqui para minha exaltação não, tá, irmãos? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu, porque quando eu vim para Petrolina, eu cheguei aqui em 2015. Eu passei 1 ano e meio ajudando os colegas no Tribunal do Júri aqui de Petrolina. E uma vez eu acabei o júri, um jurado chegou. Posso falar com o senhor? Pode. O senhor é crente, né? Eu falei, sou. Você é? Ele falou, não. Mas eu percebi. Eu percebi. Pouquíssimas vezes eu citei a Bíblia em plenário. Cito para refutar as heresias que são colocadas lá no plenário lá. Então, assim, só para que... E quando as pessoas do seu convívio te olham, elas conseguem ver Jesus em você? Vamos seguir aqui, irmãos. Servo em tudo. Eu tentei até digitar essa frase, eu não sei se na revista de vocês tem. Tópico 2, servos em tudo. Tente memorizar esta frase. Na minha revista está assim, não sei se na revista de vocês está, tá? Tá, né? Só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas de nossa vida se considerarmos que Deus é Senhor de todas as áreas dela. Ele bota aqui, grifou, botou, destacado, repetir isso várias vezes. Vou repetir só 2, tá? Só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas da nossa vida se considerarmos que Deus é Senhor de todas elas. E aí eu faço uma pergunta, essa pergunta vale para mim também. O Senhor é Senhor de todas as áreas da sua vida? Ou existem áreas na sua vida que você, não, isso aí eu acho que Deus não tem que colocar o dedo dele, não. Existem áreas na sua vida inatingíveis pelo Senhor? A pergunta que eu faço nessa manhã é essa. Nós vamos discorrer sobre Senhor, sobre servo, e eu
preparando essa aula, eu lembrei de um texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Não está na revista, por isso que eu estou fazendo menção aqui. 2 Samuel, capítulo 5, do verso 17 ao 25. São essas coisas que me motivam a conhecer esse camarada aqui, irmão querido. Quando chegar no céu, eu quero conhecê-lo pessoalmente. 2 Samuel, capítulo 5, do 17. Quem achou pode ler. Do 17 ao 25. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso, chamo aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, e este lhes respondeu: não os ataque de frente, mas rodei por detrás deles, e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus desde Geba até Gezer. Isso. Até o... É o 25 aí. Amém. Os irmãos acompanharam? Eu vou ler aqui numa outra tradução, mas o contexto é o mesmo. Quem eram os inimigos aí? O texto bíblico está retratando duas ocasiões, sim ou não? Os inimigos eram os mesmos, sim ou não? A estratégia foi a mesma? Mas eu vejo aqui um homem dependente de Deus. Primeiro, ele desce a fortaleza. Nós temos descido a fortaleza? O inimigo se apresenta. Nós temos descido a fortaleza? Eu vou ler aqui e vou... 17 diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desce a fortaleza. E os filisteus vieram e estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Certamente é você sair à batalha já sabendo que você vai ser vitorioso. Que coisa linda, irmão Hugo. Mas aí eu vejo aqui um Davi dependente. Um Davi que antes de sair às batalhas, antes de enfrentar os desafios, ele consultava ao Senhor. Totalmente dependente. Só que
E aí o texto continua, Isso aqui Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos dá determinadas vitórias sobre determinados inimigos e a gente deixa de achar que continua dependendo dele, irmão Keller. E aí quer tomar o mesmo remédio. A doença pode ser a mesma, mas às vezes tem que mudar o remédio. Não tem ou não, irmão Keller? Aí, ó, vamos para a Bíblia, tá? 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelos vales do Refaim. O diabo não desiste. O nosso inimigo, ele não desiste. Aí o que Davi fez? A Bíblia está dizendo. Interessante que eu posso passar despercebido. Isso. Fala no microfone que tem os irmãos acompanhando aqui pela... Pode parecer que não é relevante quando diz assim: fique atento, escute. Você vai ouvir um barulho de um tropel do exército acima da copa das árvores. É o Senhor que está indo na sua frente. Ó, que coisa gloriosa, irmãos. Tremendo isso aí. Irmãos, nas nossas guerras existe um fator espiritual. Nas guerras que nós lutamos, existe um fator espiritual. E vou dizer algo aqui, muitas das vezes é o fator preponderante. E você quer vencer as suas guerras com braço de carne. Derrota certa. Derrota certa. Só mais uma observação. Vamos lá. Vamos lá, irmão Queiro. Desceu a fortaleza, é porque a gente acha muitas vezes que pode, e certamente o exército de Davi já tinha sido suficientemente demonstrado que ele tinha capacidade de liderança, Deus era com ele, aquela coisa toda, e você às vezes acha que pode. Mas a todo momento nós devemos estar na dependência do Senhor. Isso. E quando você falou sobre a reforma, sobre Lutero, que ele vai e pede auxílio, abrigo e pede proteção àquele príncipe que era o mais poderoso da época, e que ele disse: eu vou te proteger. Só que o exército que está vindo lá do Vaticano é muito poderoso, vai bater uma quantidade grande de exército. E ele ficou atribulado e orando ao Senhor se ele teria essa proteção naquele castelo, daquele príncipe. E o Espírito Santo vem a ele e coloca na mente dele: castelo forte é o teu Senhor. Glória a Deus. Ele desceu, orou e Deus fez ele compor o hino: castelo forte é o meu Deus. Coisa linda, né, Isso aí irmãos? é tremendo. Isso, ó, irmãos, tá faltando descer, né, irmão Keller? Essa dependência, sabe por quê? Esse avanço tecnológico, muitas das vezes, faz com que o homem se ache autossuficiente para tudo. Está faltando dependência. Está faltando descer a fortaleza, pastor Fábio. Se nós descêssemos mais a fortaleza do Senhor, nós teríamos uma outra igreja. Nós teríamos uma outra vida espiritual. Vamos seguir aqui, irmãos. 20. Então Davi veio a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os homens
os tomaram, e os filisteus tornaram a subir e estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Deus é detalhista, irmãos. Deus é detalhista, pastor Fábio. Eu leio assim a Bíblia, irmãos. Deus, irmão Hugo, Deus ele é tão detalhista. Davi podia chegar, é o filisteu, já venci, vou vencer de novo. O inimigo é o mesmo, eu já conheço, já sei. Eu tenho a estratégia. Só que tem hora que tu tem que encarar de frente, tem hora que tu vai na retaguarda e deixa Deus agir, deixa Deus passar por cima. Coisa linda, irmãos. A Bíblia, ela é linda. E fez Davi assim como o Senhor lhes tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gézer. Sabe qual é o problema, irmão Keller? Deus até fala às vezes conosco. Deus fala, pastor Fábio. Deus fala com a gente. A gente sabe que está errado, sabe que vai perder, que vai quebrar a cara e quer quebrar a cara. Sabia disso? Tem que dar um microfone que os irmãos aí para os irmãos. Eu falo isso por mim mesma, porque às vezes Deus está falando no teu coração, não é, não faz, não vai. Isso. Aí você está inquieta, você está, não vou dizer angustiada, mas está com aquele sentimento, não faz, não é por aqui. E aí você acha que é coisa da sua carne, mesmo você tendo vida com Deus, intimidade com Deus, e aí você acha, não, isso é coisa minha, não, eu vou fazer e tal, faz e que... Olha, e quando quebra a cara, quebra nos mínimos detalhes, é do início ao fim, da ida até o retorno. É algo assim que Deus mostra de todas as formas, tá vendo? Gente, o que está acontecendo? O que é isso? Aí o Senhor fala, eu te avisei. Aí você mais um pouco, pum, outra pancada. Na mesma situação, que não era para você fazer, não era para você botar a mão, não era para você, né, por exemplo, construir, fazer. Deus falou para não fazer. Aí você faz, aí em cada tijolo, cada cimento, ou cada curva que você dá, Deus algo acontece e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Por que eu fui desobedecer? E isso, irmãos, é até o fim. Para a gente entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu estou falando isso porque foi algo que eu aprendi com o Senhor, e isso tem 1 mês. Eu aprendi, o Senhor falou algo comigo, passou 3 dias falando algo comigo, e eu falei, não, acho que isso é coisa da minha cabeça. Irmãos, foi tremendo. Sabe aquela coisa que você geme e fala assim, eu poderia ter sido poupada se eu tivesse ouvido a voz do Senhor, que falava ao meu coração. Irmãos, a nossa vida, ela é feita de escolhas e de decisões que nós temos que tomar. E às vezes eu tenho essa dificuldade. Às vezes a gente quer tomar uma decisão apressadamente. Né? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver, você quer ser bem-sucedido? Faça como Davi. Consulte ao Senhor em tudo. Nós não estamos falando sobre ser mordomo e a mordomia abrange tudo. Nós vamos ver aqui. Vida. Não é só vida espiritual, não. Vida secular, no trabalho, na família. Vários. Está aqui. O nosso comentarista aqui enumerou uma série de situações que Deus tem que participar. Você vai ser bem-sucedido
Você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. E muitas das vezes nós, no afã, né, na velocidade, a gente quer, não, eu preciso resolver isso. Respira. Calma. Pensa. Ora. Jejua. Peça a Deus um sinal. Peça a Deus um bom encontro. E quando Deus responder, né, irmã Lourdes? O problema é que Deus está respondendo às vezes, só que a gente não quer a resposta de Deus. A gente quer uma resposta nossa, do nosso jeito, de Deus do nosso jeito. Às vezes a gente quer uma resposta de Deus do nosso jeito. É adequar a Bíblia à nossa forma de viver. Só que coisas que afrontam a Bíblia, a palavra, Deus não vai... Irmão, nós precisamos entender a nossa posição. Você é servo, Ele é Senhor. Nós estamos estudando isso. É isso que nós estamos estudando aqui. Eu sou servo, Ele é Senhor. E Ele quer ser o Senhor, exercer o senhorio dEle em todas as áreas da nossa vida. Vamos seguir. Ou pela direita, e Ele quer que a gente vá em frente. Isso. Me confirme se eu vou pela esquerda ou pela direita. E ele disse, nenhum dos dois, estão errado. Eu quero que você vá em frente. Isso. E a gente não consegue perceber que a gente tem que ir em frente. A gente quer determinar por onde a gente vai. É o que nós, irmãos, isso que nós lemos aqui, a Bíblia, e eu peguei só um trecho aqui, só um pequeno trecho, e foram situações, eu não sei o lapso de tempo que passou de uma batalha para outra, mas o inimigo era o mesmo, irmão, que ele. O inimigo era o mesmo, pastor Fábio. Eu conheço o exército filisteu, eu conheço. Deus já me deu vitória, Deus já me deu uma grande vitória sobre eles. Ah, não vou consultar o Senhor não, vou sair, vou encarar. Vou usar a mesma estratégia que eu usei da vez passada que Deus... O que Deus falou? Não vai na frente, não vai de frente não. Vira, vai para... Sai. Todo o tempo rodeando Jericó e consultando a Deus todo o tempo, Deus esteve e eles derrubaram um exército, sim, para eles era impossível, porque haviam consultado todo o tempo Deus a vitória. Mas quando foi para lutar contra Ai, uma cidade muito pequenininha, eles disseram, não, a gente não precisa nem orar, a gente não depende de Deus para nada não, vai mexer um exército desse tamanho, a gente já derrubou Jericó, o que vai adiantar a gente orar aqui para incomodar Deus por causa de Ai, uma cidade insignificante. E ali perderam. Deixa o evangelista Júnior falar, passa o microfone. Caramba, já vou... A paz do Senhor, irmãos. Em 1 Crônicas, capítulo 21, diz que Davi numera o povo e Deus o castiga. E a gente sabe que essa história foi o que a irmã Vilma acabou de falar, que a gente levantou a mão na mesma hora. Que Davi foi numerar o povo para saber quanto tinha, porque precisava sair à guerra, né? E ali já estava um reino estabelecido, já tinha muita gente. E Davi sentiu que, e assim... O texto vai nos levar a entender que Davi queria saber quantos homens tinha, porque ele sabia que agora tinha um exército poderoso. Mas só que não estava na dependência de Deus, mesmo com um exército poderoso, e acabou sofrendo o castigo de Deus. Porque a Bíblia diz, vai falar no Antigo Testamento, uma das primeiras vezes que Satanás se levantou contra Israel. Né? E é precioso esse apontamento aí, irmãos. Esse texto que eu citei, eu pedi que lessem todo o começo. O que o texto disse?
que Davi, ele tinha sido constituído rei sobre todo o Israel. Ele estava no início do seu reinado. E às vezes é assim na nossa vida espiritual, sim ou não? Aí, esse texto que o evangelista Júnior leu, já está mais à frente. Quando ele manda recensear o seu exército, por quê? Porque aí ele já começou a achar... Começou a achar que era o cara. E aí é que mora o perigo. Quando você começa a se achar. Quando você começa a se achar, aí é que mora o perigo. Porque quando a gente... Sabe por quê? Quando você esquece a sua posição de mordomo, de servo, que você não é, mas quem ele é que é, ele que faz. Amém? Então, essa lição é preciosíssima. Vamos seguir aqui. Eu vou depois parar. Mais 3 minutos, pastor. E na aula que vem nós vamos continuar aqui e nós vamos abordar as várias áreas da nossa vida. Está aqui, ó, no trabalho, na família, no uso das palavras, no trato com as pessoas, na administração dos bens pessoais, no cuidado com o próprio corpo, como é que nós temos cuidado do corpo, entendeu? Nos pensamentos, nas finanças. Ué, eu não sabia que era tão abrangente assim essa mordomia cristã. Nós vamos mostrar pela palavra que sim. É a Bíblia. Amém? Amém? Tá? Mas vamos só fechar aqui, que aí semana que vem a gente continua. Aqui, ó. É impossível se sentir mordomo se você não se sente servo. Mordomo e servo, caminhar de mãos dadas. Tá? Se você não se sente mordomo, se você não se sente servo, tá? É impossível viver para Deus se você não reconhece o senhorio dele sobre você. E quando eu fiz questão de ler aqui, nós vamos falar isso semana que vem, nas mais diversas áreas da nossa vida, eu fiz essa pergunta hoje, lá no início da aula. Existem áreas da sua vida que Deus não exerce o senhorio? Mas não pode existir. Nós vimos aqui, existe, é o que a irmã viu, mas a nossa luta é essa, é reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida. A nossa luta é essa, tá? Apesar de chamarmos Deus de Senhor, nem sempre agimos como servos, sempre nos sentimos senhores de nós mesmos, e isso prejudica a nossa vida espiritual. É aquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes, nós nem consultamos ao Senhor porque nós já sabemos. Sabe aquela história? Não vou consultar, eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta de Deus. Só que eu ouso desafiá-lo. Porque nisso, quem manda sou eu, quem faz sou eu. Entendeu, irmãos? Vamos seguir. Mas nosso papel aqui é expor a palavra, né? Expor o que a Bíblia diz. E aí, tá? Então, semana que vem, nós vamos continuar. É porque eu não queria entrar. Irmão Bruno. Estava comentando aqui com a irmã Flávia. Vamos lá. Não tem problema nenhum, dependendo do seu proceder, Deus sempre prepara o peixe. Ou prepara o peixezinho lá na brasa para você comer, Jesus vem, eu já preparei o peixe aqui. Ou prepara o peixe para ti comer. Tarde, aula de Jonas. Nós estudamos isso na quarta-feira. Os alunos da ETAD sabem muito bem. Entendeu? Falamos sobre Jonas. Então, é aquele negócio, assim, a escolha é sua. Você quer obedecer ou quer ir para o ventre do peixe? Deixa eu só fazer mais um comentário, rapidamente. Parece que é uma coisa sem nexo, sem lógica, quando a palavra de Deus diz assim, que a gente deve glorificar a Deus
no nosso corpo, na nossa mente ou na nossa alma e no nosso espírito, porque tudo isto pertence a Deus. Então nós somos mordomos do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito que está aqui. E que esse espírito que ele coloca do seu filho dentro de nós é para que nós guardemos. Agora, vem um detalhe. Vocês lutam muito com isso aí na justiça, você e Valerie sabem do que eu estou falando, a irmã também. Uma coisa chama-se herança, outra coisa chama-se legado. E há um problema sério na justiça, aquele determinado impasse, muitas vezes, para quem vai julgar esse espólio dessa pessoa que morreu. E eu não vou entrar em detalhes aqui sobre essa questão, mas falamos de bens materiais, mas falamos também de bens não materiais, de valores. E o grande problema dessa mordomia que nós devemos ter, de tudo isso que nós somos, e que nós somos em Cristo, é essa questão do proceder, é a questão do que nós vamos fazer para ser reconhecidos. Quando a pessoa olhou para o irmão e disse, você é crente, não é? Eu percebi. É porque você mostrou a carteira da Assembleia de Deus, mostrou que era um missionário, que era isso, aquilo, outro. Não, pela sua maneira de ser. E o interessante é quando Jesus diz, bem-aventurado aquele mordomo, a quem eu, quando vier, achar fazendo assim. Não é achar tendo, nesse nosso mundo de bens, dessa busca desenfreada de ter, isso, de possuir. A gente se esquece de ser, de fazer. Isso. E esse é o grande problema dessa mordomia. É nós administrarmos o legado de Cristo. E muita gente não para pensar. Eu estava lendo uma passagem que parece que não tem nada a ver com a história, mas eu queria que os irmãos pensassem nisso. Quando Jesus, prestes a morrer, ele disse, eu desejei ardentemente cear com vocês aqui. Parece uma coisa sem propósito. Jesus, esse dono de tudo, esse que estava lá na eternidade, nessa eternidade, ele estava com esse desejo ardente de estar em comunhão, de cear com essas pessoas. Puxa vida, você entendeu? E finalizando, quando Pedro diz, olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Amém? É isso aí. Deixa eu falar só, Pode? Eu não sei nada, nem onde fica, nada em Bíblia, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu prestei bem atenção naquela mãe que, quando pediu a Jesus, perguntou assim, Jesus, quando se eu for, permita que meus filhos sentem do lado, sei nem da história direito, eu não sei. Mas eu vi o cuidado daquela mãe e eu pensava, que mãe enjoada, olha que audácia. Mas o cuidado daquela mãe, né, disse, quando o senhor for, não permita que meu filho seja um promotor, um procurador, um médico, não. Permita que quando ele sair daqui, ele vai ter um lugar para sentar do seu lado. Isso que eu chamo de legado. Isso. Certo? Então, eu interpretava aquilo muito diferente. Então, o dever da gente, e eu fico muito triste quando não vejo os pais trazerem os filhos para a escola dominical, porque só começa aqui. Eu e Flávio estávamos conversando ali, e se não começar aqui, você só vai criar seu filho para ter herança. Legado não vai. Nem procure mais tarde legado que você não vai deixar. Mas a herança é fácil deixar. Isso. E eu nem ia falar sobre isso, mas já que a irmã viu irmão que ele tocaram sobre isso, a diferença jurídica de uma herança para um legado, o legado é um bem específico, um bem determinado, uma disposição patrimonial determinada, é algo específico. Trazendo isso para a nossa vida espiritual. Qual o legado você tem deixado para o seu filho? E só mais um detalhe. Que um legado, ele pode ser atribuído para uma pessoa que não é... Isso, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Não tinha direito. Isso. Então, irmãos, olha só que coisa profunda. Eu falei assim de filhos, porque assim... Poxa, a nossa aula, os departamentos aqui, poderia estar cheio. E aí eu falo para os pais que estão acompanhando aí através da internet. Provérbios vai dizer o quê? Ensina um menino no caminho que deve andar. Se você não trouxer o seu filho enquanto é menino para a igreja, quando ele chegar à adolescência, fatalmente ele não vai querer.
Então, assim, precisamos despertar pais responsáveis, trazer as crianças para cá, ó, escola bíblica dominical, tá bom? Então, pode. Legado e herança. A gente poderia dizer que herança é a gente ensinar o caminho da igreja para o filho. E legado é a gente ensinar o caminho do céu. Eu ouvi meu filho me dizer: pai, fique em paz. O Senhor não me ensinou só o caminho da igreja. O Senhor me ensinou o caminho do céu. Ele aparentemente não está no caminho do céu. Mas eu estou deixando uma herança e um legado. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não me conformo. Eu estou na luta, eu estou na guerra. Eu não fiz filho para povoar o inferno. Eu fiz filho para povoar o céu. Enquanto eu estiver de pé ou de joelho, pelo menos, enquanto eu estiver aqui na terra, eles são habitantes do céu. Eu não abro mão dos meus filhos, nem dos seus, se você estiver junto comigo, de mãos dadas. Gloriosa essa intervenção, esse apontamento do nosso presbítero Paulo. Presbítero Paulo, a semente está lá. Né? A semente está lá. Precisamos estar com os nossos joelhos dobrados, prostrados diante do Senhor. Tá? Já vou passar para o pastor Fábio, mas vou relembrar, porque chegaram outros irmãos depois. Terça-feira, o pastor Antônio Veiga me ligou e pediu para que os irmãos não perdessem o culto da palavra, de doutrina. Terça-feira ele vai estar falando sobre dons espirituais. Então, eu peço encarecidamente aos irmãos que venham, tá? Venham ao culto. Amém?